Perdoa as nossas falhas, pecados, erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado a Tua presença, o Teu Espírito Santo de nossas vidas. Nos perdoa, Pai amado. Meu Deus, sabemos que quantos, meu Deus, ainda estão dando lugar, meu Deus, ao prazer, dando lugar, meu Pai, à satisfação. Meu Pai, quantos, meu Pai, não querem, ou até mesmo já iniciaram um ano duvidando, questionando, praguejando, profetizando, Senhor, que esse ano será pior do que 2020. Que esse ano, meu Pai, empresas irão fechar, pessoas irão falecer, meu Deus. E nós sabemos que a Tua palavra diz ao contrário. Meu Deus, coloca, meu Pai, esse discernimento. Meu Pai, arranca, meu Deus, as escamas das visões, meu Deus. E faça aquele que até então cego, meu Pai, começar a enxergar. Nos dê, meu Pai, esse Espírito poderoso, meu Deus, que o Senhor já entregou, meu Deus, a tantos homens e mulheres que já passaram, meu Pai, pela Tua palavra. E, meu Deus, e queremos ser, meu Pai, não somente um, meu Deus, mas seremos, meu Pai, uma descendência vitoriosa. Queremos, meu Deus, que o Senhor inicie, meu Pai, a partir desse dia um novo tempo, um novo ciclo, meu Deus. Meu Pai, traga, meu Deus, aqueles que pararam, aqueles que abandonaram, aqueles que desistiram, meu Deus. Incomode, meu Pai, aqueles que um dia, meu Deus, ouviu uma mensagem, ouviu, meu Pai, meu Deus, algum programa de TV, recebeu um jornal, meu Pai, recebeu, meu Deus, algum tipo de comunicação, meu Deus. Incomoda, meu Deus, aperte os corações, Senhor, traga teu povo, meu Pai, para a tua palavra, meu Deus, que teu povo venha, meu Deus, viver, meu Pai, algo novo, construir, meu Deus, com raízes profundas no Senhor, meu Deus. Quantos estão vivendo a sua vida, meu Pai, como um aguapé, Senhor, meu Deus, quando a onda bate, vai para outra margem, quando a onda bate, vai para outra margem, meu Deus, não tem raízes, e queremos ser um povo com raiz, meu Deus, um povo, meu Pai, que aonde é plantado frutifica, que aonde é plantado os seus ramos, meu Deus, sobem acima, meu Pai, dos muros mais altos e frutifique o ano inteiro, meu Deus. Queremos ser cada vez mais um povo que frutifica, meu Deus, a todo momento. Não aceitamos, meu Pai, ser, meu Pai, como, meu Deus, a figueira, meu Deus, que não era época de dar figos, meu Deus, e não é isso, meu Deus, que o Senhor nos diz, porque o Senhor, meu Pai, é o Senhor é o Deus do tempo, o Senhor que determina, é o Senhor que acelera processos, é o Senhor, meu Pai, que faz o cego enxergar, o paralítico andar, é o Senhor, meu Pai, que verdadeiramente vai transformar esse ano no melhor, no mais abençoado ano das nossas vidas até então. Nós cremos, meu Deus, nós confiamos, nós acreditamos e tomamos posse, meu Deus. Continue falando em nossos corações, conduza, meu Pai, essa reunião, direcione essa reunião, meu Deus, faça, meu Deus, nesse momento, grandes metanoias, não somente, meu Deus, aqui, meu Pai, no templo, mas, meu Pai, todos aqueles que estão pela transmissão, Senhor, em outra cidade, em outro estado, em outro país, meu Deus, pessoas que estão orando nesse momento, apresentando situações, meu Pai, e que ela exige uma definição, meu Pai, pedimos que o Senhor acelere esses processos e que todos nós, meu Pai, venhamos viver, meu Pai, um tempo novo, meu Pai, uma nova história no Senhor, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, me conduza essa reunião, meu Pai, que não seja eu falando, pregando, orando, mas seja o Espírito Santo falando por intermédio da minha boca, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Forçado pelas circunstâncias. Repita comigo, o imediatismo é a atitude dos fracos. Conformado é diferente de uma pessoa satisfeita. Parece que não, mas é. O conformado, a própria palavra já diz. Ela é uma pessoa conforme, ganhou forma de algo. Então, ganhando forma até mesmo de um sistema. Então é uma pessoa que se conforma a uma situação, uma pessoa que se adapta muitas vezes a um problema. Então,
algo que nós sempre temos que ter a consciência. O conformado é diferente de uma pessoa satisfeita. O satisfeito, todos precisam ter essa satisfação. Essa satisfação que nós já falamos muitas vezes aqui no altar, é aquela satisfação que é trazida pela gratidão. Então, às vezes você acha, né, hoje em dia a gratidão, né, ela ficou muito vaga, né? É muito usado nas redes sociais. Eu já dei até um curso já sobre tipos de gratidão. E a gratidão, ela tem que ser algo interno. É você viver numa vida em gratidão, num sistema de gratidão. Então, às vezes, as pessoas usam muita gratidão de botar hashtag gratidão por isso, tem muito aquela gratidão momentânea, quando a pessoa recebe, né, um presente, recebe, por exemplo, hoje em dia tem muito dessa questão, dessa gratidão momentânea, instantânea que os jovens têm, quando recebem um celular novo, dá 2 meses o celular está quebrado, está trincado, dá 3 meses e recebe um carro, o carro não é cuidado, não troca o óleo, não troca o pneu, vive amassado, vive sujo. Então é aquela gratidão que você recebe, né? Naquele momento você se sente grato, mas você não tem esse espírito de gratidão, entender que eu sou grato pelo que eu tenho e não pelo que eu não tenho. Porque se Deus, a gente sempre tem que entender que aquela pessoa que é grata pelo que tem, ela está grata por onde está também. Então, mas isso não quer dizer que essa pessoa é uma pessoa conformada com os resultados. A pessoa é grata porque até aqui Deus me ajudou. Até aqui Deus foi comigo. Agora, o que eu não sei, o que eu não aprendi ainda é que vai me levar a lugares novos, a patamares novos. Então, você precisa ser grato, pois se não for, não espere Deus dar algo novo para você. Então, nem faz sentido, né? Satisfeito. Eu, particularmente, sou uma pessoa grata e satisfeita. Sou grato pela minha família, sou grato por não ser mais cego, né? Uma das maiores gratidões que você tem que ter hoje, se você está aqui me ouvindo presencialmente ou pela transmissão, então você tem que ser grata porque está ouvindo uma palavra verdadeira, uma palavra sem distorções, uma palavra sem manipulação. É uma palavra que liberta, que traz a verdade como a gente sempre aqui fala. Então, não tem mais nada mais triste do que viver cego, sem visão, sem uma pessoa, sem uma visão de perspectiva também do futuro. Já pregamos aqui algumas vezes sobre visão, a bispa recentemente ainda falou sobre visão. Então é importante a gente entender que a visão é ver antes, né? É ver o que não está óbvio, né? É isso que é presente que o Espírito Santo nos dá. Então, aquela visão que traz o discernimento. Você sabe que tem uma situação que não está certa, mas, a partir do momento dessa visão que eu recebo, você consegue anteceder situações. Se eu não estou certo, se eu estou na minha empresa, eu estou recebendo, né, os meus clientes, faço um bom trabalho, né, pego o valor da minha empresa, pego o Prolabore, pego o valor total da empresa, dizimo e oferto, tá ok, tá tudo certo. Mas agora, se eu sonego e não recolho o imposto devido, você não está tendo uma visão, está sendo cego para isso. Por quê? Porque você está o quê? Agindo de uma forma certa de um lado, e agindo de forma errada de outro. E o justo discerne, mas não é discernido. Então, a pessoa, ela vê, ela precisa ver, ela precisa enxergar. Você acaba saindo na frente, porque a maioria das pessoas, infelizmente, né, ainda está cega, né? Seguimos seguindo o curso, seguindo a manada, né? Infelizmente a gente vê que
tempos em tempos, vacinas novas, gripes novas, pandemias novas, e é sempre uma nova. Quando tem muita paz, acontece alguma coisa, né? E a gente sabe que tudo é uma manipulação. Se a gente não confia em Deus, a gente vê que a ciência, só nesse período, né, dessa gripe, né, dessa pandemia que está acontecendo, né, vários cientistas, cada um dando, né, o seu aval, a sua noção, o seu conhecimento do que eles acham. Então você pega uma linha de 100 cientistas, cada um tem um pensamento, cada um tem uma direção, cada um tem um modo operante, cada um tem uma forma de agir, uma forma de reagir, e a gente sabe que a palavra de Deus é um livro imutável, né? É o único livro no mundo que fala do passado, do presente e do futuro. Então, quando você entende que a palavra de Deus ela não se modifica, muito pelo contrário, ela te dá visão. Ela te dá a visão e perspectiva de um futuro. Você entende que essa visão que a palavra de Deus te dá é uma visão do discernimento. Então, às vezes, tem pessoas que andam sempre com cursos, né, com filosofia, com situações, com não sei o que tal, e esquece que a palavra de Deus é aquela palavra que te alimenta, né? A gente vê quantas pessoas muitas vezes estão num processo de depressão, tão cansados, tão angustiados, tão tristes. Quando pega a palavra de Deus e começa a ler, é um livro que levanta, um livro que revifica, que revigora, que te entrega energia, que te entrega uma força. Então a palavra de Deus é uma palavra poderosa. Então às vezes a gente está tão focado em ver filmes, em ver séries, em ler livros de ficção científica, romantismo, aquela coisa toda, esquece que isso não vai preencher esse vazio que muitas vezes você sente e acha que vai ser preenchido por isso. Então, sempre temos que focar na palavra, porque a palavra é que vai nos alimentar. Então, se você não transforma, tem algo errado, porque o evangelho em si, o evangelho ele é transformador. Nesse tempo, né, nós vemos muitas coisas, e o imediatismo é, infelizmente, a atitude dos fracos, né? Quando nós lemos que Esaú, naquele momento, né, o seu corpo exigia algo, ele não conseguiu, de alguma maneira, pensar no que ele aprendeu com o pai dele. Ele sabia exatamente a importância da primogenitura. Mas a primogenitura para ele não foi importante naquele momento. O imediatismo foi trocado, naquele momento, a primogenitura foi trocada por uma atitude da sua vontade para tocar para um prato de lentilhas que a promessa poderia ter sido para ele, mas não foi. Por quê? Tem pessoas que fazem isso. Inicia o propósito bem, como nós vamos iniciar agora, como já passamos agora o propósito da mudança, vamos iniciar o próximo, né, os meus projetos de conquista, e muitas pessoas iniciam com aquele combustível, com aquela motivação, com aquela coisa toda, e agora vai, e eu vou arrebentar tudo, e agora eu sei que minha vida vai mudar, e a primeira pedrinha que ele vê no meio desse caminho que Deus está mostrando o percurso para ele já tem um mapa. A palavra de Deus é um mapa, é o GPS. Então você já tem um caminho. Mas o primeiro obstáculo que ele tem, ele já começa a desanimar, porque a sua intenção e motivação não é a correta. Não é um relacionamento com Deus. Está buscando a bênção e não o abençoador. Quando a gente entende que a gente tem que buscar face e parar de buscar mão, porque quando você busca a face, a mão é automática, inicia sempre de cima para baixo. E a gente tem que entender que essa falta da motivação e a intenção correta faz muitos pararem no caminho. Então a gente inicia o propósito e muitos vão parando no meio do caminho. Por quê? Porque a motivação e a intenção não é correta. Uma motivação totalmente alicerçada numa vida com Deus, num relacionamento com Deus, ou algo eterno,
né? Como a bispa já estava falando esses dias mesmo sobre o projeto 120, nós projetamos 80, 90, até 120 anos, porque isso que a palavra nos deu, o que a palavra de Deus nos garante. Mas Deus não projeta como nós, Deus projeta a eternidade. Eu estou, às vezes, contando 1 ano a mais, 2 anos a mais, 10 anos a mais, mas Deus, Ele é de eternidade em eternidade, Ele sempre existiu, Ele sempre fez. Então, a gente tem que ter essa visão do futuro, entender que o nosso relacionamento é que vai construir as escadas do crescimento da nossa vida. Então, a nossa jornada, cada vez mais, tem que ser uma jornada alicerçada em Deus. E, infelizmente, foi o que Saul tentou, né? A gente vê que Saul é um exemplo perfeito do que não se deve fazer. Saul é um exemplo daquela pessoa que, pela circunstância, ela entrega coisa grande. Então, muitas vezes, hoje, aqui em São Paulo, você que está transmissão não sabe, mas aqui em São Paulo está chovendo. Então, muitos pegaram essa circunstância como uma desculpa para eu não sair de casa. Então, você tem um projeto, né? Eu acordo de manhã, projeto que eu vou fazer tal coisa, almoço, tal, e à tarde eu vou vir no culto das 3, no culto das 9, no culto das 7, mas uma circunstância muda. Uma pressão interna, uma pressão externa, algum tipo de imprevisto, né? Então, as pessoas trocam prioridades por situações que, na visão delas, são urgentes. E a gente sempre tem que colocar prioridade acima de tudo. Se eu tenho uma prioridade disso, então nenhum tipo de urgência é menor do que uma prioridade. Por quê? A pessoa que ela é uma pessoa reativa, é uma pessoa que reage quando a situação acontece. Mas se você for uma pessoa preventiva, você já vai prever que alguma situação pode acontecer, então eu saio um pouquinho mais cedo e eu vou chegar no horário do culto. Nenhuma chuva, nenhum trânsito, nada vai me impedir de eu receber o que Deus tem para mim. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, porque Saul agiu de uma forma, né, no caso dos amalequitas, né, as pessoas queriam e ele desobedeceu a Deus. Saul era um exemplo perfeito de uma pessoa populista, uma pessoa que adora, né, agradar aos outros, viver de imagem e desobedecer a Deus. Porque já falamos aqui 1 milhão de vezes que obediência parcial não é obediência, é desobediência. Então Saul, ele, ao invés de ele decidir fazer a vontade de Deus, ele decidiu fazer a vontade do povo. E depois que viu que não funcionou nada o que ele tentou, ele implorou para Samuel acompanhar ele, para ele oferecer sacrifício diante do povo. Por quê? Porque para ficar bem com o povo. Sabia que Samuel tinha uma presença muito forte, era uma autoridade. Então, mais uma vez, ele estava o quê? Se lascando porque Deus queria. Ele queria somente preservar a imagem dele. É a pessoa que busca o trono, mas não busca quem lhe entregou o trono. Então, o imediatismo é uma atitude dos fracos realmente, e aqui vemos aqui em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 12, que diz: Eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado, repita comigo, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Gilgal, lugar da circuncisão, lugar da aliança. Tem uma tradução ainda, algumas traduções na Bíblia,
que diz: obrigado, eu fui forçado, né, pela circunstância. Então, aqui Saul, ele estava mostrando que estava no segundo ano do reinado e Deus deu o teste, que seria o teste da vida de Saul. Aquele teste seria o encerramento do reinado dele, ou ele iria, naquele momento, prolongar por toda a geração, por todos os seus descendentes, esse reinado, essa vitória, essa bênção que Deus tinha entregado para ele. Então, nós vemos que as circunstâncias aqui dele, ao invés dele esperar e ao invés dele obedecer o que Deus tinha para ele decidiu pular processos. Às vezes a gente vê que pessoas, né, por algum momento, fazem algo, né, totalmente na emoção, como já vi, e várias histórias que nós vemos, de pessoas que pega a casa dela no momento de não sei do que, pega a casa dela, faz uma doação para alguma instituição, depois fica sem casa, fica vivendo uma situação, depois entra com um processo para reaver essa casa, reaver não sei o quê. Por quê? Porque ao invés de dar um passo de fé, mediante o que o Espírito Santo determina, está dando passos de fé na emoção. Aquela coisa sem pensar. E não é extinguindo a coragem, mas muito pelo contrário, é você ser inteligente. Às vezes é algo tão simples, e as pessoas complicam algo que Deus já mostra para a gente, que é algo simples. E nós não podemos ser conduzidos pelos acontecimentos, e sim conduzir todas as situações que vem perante nós. Aonde eu chego? A primeira coisa que eu faço, quando chegamos em um lugar, nós conquistamos o território. Eu não admito que o poder das trevas tenha mais poder do que o poder da luz. Então, quando você chega em um lugar, quando você chega a um determinado ambiente, você tem que ser autoridade do lugar. Você tem que determinar o ambiente daquele lugar. Nada pode te influenciar, muito pelo contrário, você tem que influenciar. As circunstâncias do ambiente não podem te influenciar. Eu, recentemente, fui chamado para um casamento e eu fiz o que eu tinha que fazer, cumprimentei, fiz os meus atributos naquele momento, mas naquele momento o casamento ele começou de outra maneira, né? Ele tinha iniciado com músicas, né, de adoração e depois mudou para músicas populares do mundo. Então, naquele momento, né, se não há algum tipo de consenso, você se retira. Você não vai ser influenciado. Por quê? Porque aquela pessoa, né, naquele momento, ela tinha pessoas que eram da igreja, né, pessoas que conheciam a Deus e queriam a Deus, e pessoas que não conheciam. Então, naquele momento, a pessoa ela decidiu agradar os dois públicos. E quando você decide agradar a todos, você não agrada a ninguém. E sempre quando você vai agradar, sempre busca agradar a Deus. Porque se você achar que você agradando as pessoas, porque tem um detalhe muito importante. Quando você agrada a Deus, você não será o mais popular. Muito pelo contrário. Você muitas vezes vai ser o rejeitado. Porque Deus, ele exige sacrifício. Ele exige renúncia. Ele exige algo muito maior do que o mundo consegue enxergar. Então, eu me encanto em ver que Deus é especialista em transformar perdedores, covardes, em campeões. E o exemplo perfeito disso é Pedro. Pedro é um exemplo e nós já conhecemos bem a história dele. Pedro negou o Senhor, os discípulos fugiram,
Ontem ainda eu estava falando ainda, né, sobre o seu propósito. E quando você vê que quando você tem um propósito firme, naquele momento você sabe a voz que você deve ouvir. E aquele povo estava lá, apavorado, dentro da casa, todo mundo achando quem será o próximo a ser crucificado. E Jesus entra pela parede, atravessa a parede, e já a primeira frase, que a paz esteja com você. É dessa maneira que sempre a gente tem que entender, que a paz sempre tem que estar em nós. E Pedro participou de tudo isso. Pedro que tinha tudo, né, para ser um Zé Ninguém, tinha tudo para começar o quê? Só seguir a história do pai, somente ser aquela pessoa que não construiu nada, tomando atitudes precipitadas, falando pelos cotovelos, não conhecendo o verdadeiro eu, o seu eu, né? Porque se você não se conhece, você dá uma como Pedro. Fala que fala que vai morrer por Cristo, sabe o que deve fazer, mas no momento da hora que deve acontecer, né, esse sacrifício, ele rejeita. E a história conta também que André, irmão de Pedro, também fugiu. Mas, depois da ressurreição de Jesus, foram cheios do Espírito Santo. André foi pregar, quando André foi pregar na Etiópia, sob o governo romano, ainda pelo governador ali, Aieges, se enfureceu e deixou claro que não passaria a ser crucificado, que não enfureceu e também que não parasse seria crucificado. Ou seja, o governador Aieges, ele determinou se André, ele fosse de alguma maneira continuasse pregando a palavra do Senhor, pregando tudo o que tinha acontecido, sendo esse testemunho, né, do que tinha acontecido, de tudo que tinha havido, né, esses milagres, tudo que tinha, a palavra do Senhor em si, ele já decidiu, né, e determinou que ele seria crucificado. E a frase de resposta de André foi uma frase muito poderosa, né, que quando eu ouvi e quando eu li essa frase, eu acredito que todos nós, a gente sentia, né, essa força do propósito. Isso, o que realmente é a palavra do Senhor, relacionamento com o Senhor. Então a resposta de André foi: eu não teria pregado a honra e a glória da cruz se temesse a morte de cruz. E André, quando foi para a cruz, o seu semblante não mudou em nenhum momento, e ainda ele disse: ó cruz, tão ansiosa e desejada, com uma mente disposta, alegremente e desejosamente vou a ti, sendo aluno daquele que foi pregado em ti, porque sempre fui teu amante e ansiava por abraçar-te. Então, essa frase só mostra verdadeiramente que a nossa vida, o nosso sacrifício é na cruz. Nós temos que perseguir e cada vez mais andar com um negue-se a si mesmo debaixo do braço, porque é isso que Deus nos fala e nos direciona. Aqui no livro de Salmo, capítulo 25, versículo 12, diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Porque ele teme ao Senhor. Eu preciso aproveitar. Muitos vivem com essa frase debaixo do braço, sempre na ponta da língua. Eu preciso aproveitar mais a vida. Eu preciso viver mais. Eu não acredito que Deus tem algo para mim. Eu não acredito que eu não possa viver os prazeres da vida. Eu não acredito que Deus, Ele quer isso, que eu não posso fazer isso, que eu não posso sair com tal amizade. Ainda ontem eu estava falando que há 20, 30 anos atrás, quando o cristão se convertia, você sabia exatamente
que ele se converteu. Hoje em dia, o cristão, talvez por carência, talvez por falta de propósito, talvez por identidade própria, sempre está misturado com aqueles que não querem e ainda rejeitam a palavra do Senhor. Então, antigamente, pessoa que vivia lá no bar, na baladinha, pessoa que sempre vivia mentindo, enganando, trapaceando, quando ele tinha um encontro com o Senhor, ele mudava a sua linguagem, ele mudava o seu ciclo de amizade, ele mudava a sua forma de falar, ele mudava a sua forma de vestir. Então você via que a pessoa ela mudou por completo. Tanto que o pessoal falava ainda, olha ali o cristão, olha o crente passando. Por quê? Porque ele tinha uma fisionomia, uma característica. Hoje, a pessoa ela quer andar com as mesmas pessoas que ela andava na época que não conhecia Deus. As pessoas que bebem, as pessoas que fumam, as pessoas que enganam, eles estão misturados um ao outro. Não se diferencia muito, pelo contrário. Ao invés de moldar, está sendo moldado. Ao invés de influenciar, está sendo influenciado. E toda circunstância é uma circunstância que faz ela voltar ao velho homem. Porque na realidade só foi um banho. Quando desceu as águas e, na teoria, esse velho homem, essa velha mulher foi deixado lá, não nasceu de novo. Por quê? Porque a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Então, se você tem a aparência, você tem o poder do distanciamento. Você não tem o poder para você o quê? Determinar que aquela situação vai ser alterada. Por quê? Se aquela situação não é alterada, então você tem que sair. Se aquela amizade não te traz nada, você tem que recolher. Você tem que andar com pessoas que te elevam mais perto de Deus. Porque se você está andando com pessoas que ainda não conhecem, você não tem o poder de influenciar, o que você está fazendo ainda aí? O que você está perdendo o seu tempo? Ah não, bispo, mas é uma amizade antiga, mas é uma amizade... Essa amizade te leva para Deus ou questiona? Ela questiona quantas vezes você vai na igreja, ela pesa a tua vida, ela te julga, ela te sentencia de alguma maneira. Então por que você está andando? Ou você influencia, ou você é influenciado. Não existe esse meio termo. A Bíblia diz que só existe o quente e o frio. O morno Deus vomita. Ainda ouvi uma frase, esses dias aqui, você se torna o quê? Simplesmente um vomitado de Deus. Né? Se você deixa as circunstâncias te alterarem, você não sabe quem você é e o que você quer. E ainda falta muito pelo contrário, falta o teu propósito. Então a gente tem que entender exatamente que quem só faz o que é fácil permanece fraco. Nós sempre temos que buscar as coisas mais difíceis, os rompimentos. Né? Eu estava falando esses dias com uma pessoa que ela falou, bispo, eu nunca esperei que eu ia ter um rompimento nesse setor da igreja. É um setor que, na minha visão, não me traria benefício. E eu falei para ela, é nos setores mais improváveis que você tem os maiores rompimentos. E é dessa maneira que a gente tem que ver que nós temos que começar esse ensinamento desde pequeno. Esse ensinamento de verdadeiramente manter a mentalidade em Deus. Meu filho aqui, você que não está aqui, meu filho está sentado aqui na primeira fileira, já dormiu, achei que ele ia aguentar até o final. Né? Mas ele já não aguentou, talvez está cansadinho. E desde pequeno você tem que aprender a imagem, os exemplos. Então, ele está ouvindo, ele está vendo, todos os sentidos dele estão sendo programados para uma vida eterna e bendita em Deus. Então, se você não faz desde pequeno o seu ensinamento, se você é mãe, se você é pai,
acredita que o filho não pode passar por frustração, não pode passar por tristeza, não pode passar por nenhum tipo de situação, você só está formando uma criança insegura, que posteriormente pode ser um idiotinha, uma criança boba, uma criança que não sabe valorizar nada, porque tudo foi dado na mão, tudo foi dado de mão beijada, né, como o pessoal fala. Por quê? Porque ao invés de ensinar desde pequena a gratidão, como funciona, qual é o seu propósito, qual é o único Deus a quem deve servir, as pessoas estão o quê? Terceirizando. Tinha ainda uma escola esses dias que muitos pais deixavam a criança às 7 horas da manhã e buscava às 8 horas da noite. Não tinha contato, pegava, só acordava para levar e já entregava jantado, já dormindo, que a criança estava cansada, já pegava dormindo e só botava na cama. Tudo o ensinamento, toda a moralidade não era passada. Por professoras muitas vezes que tinha coisas que não agregavam, não eram os mesmos valores, não eram os mesmos princípios. Então a criança ela está sendo ensinada, terceirizada a educação. Então nós temos que sempre colocar a maior profissão do mundo, que é formar um novo ser humano. Então essa profissão é difícil, é trabalhosa mesmo, mas nós vemos que é importante cada vez mais nós ter essa consciência, a noção do que deve fazer, do que não deve fazer, e é dessa maneira que você vai criando uma circunstância, né, totalmente fortalecida para cada vez mais a criança saber que a dificuldade que eu possa passar, eu sei para onde eu correr. A criança vai ter o quê? Se eu passar por uma dificuldade eu sei que ali, sempre em Deus, vai ser minha saída, vai ser a porta aberta que eu vou ter que criar, né? Que Deus vai criar para mim. Então, é dessa maneira cada vez mais que nós temos que ter esse entendimento, e Deus cada vez mais guiando, dando os passos de fé, dando esse entendimento, para assim nós criarmos essa descendência vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Por gentileza, se coloque de pé. Feche seus olhos, coloca a mão no coração. Nesse momento, fale com Deus. Tudo aquilo que talvez você ainda tem dúvidas, talvez ainda você pende para a direita, para a esquerda, talvez ainda você vive com mentes divididas. Talvez ainda você não sabe verdadeiramente o que Deus quer de você. Mas o momento que você tem é o momento que Deus te dá. Nós não temos mais o ontem, nós não temos o amanhã, nós só temos o hoje. E a partir do hoje, o que você realizar no dia de hoje, você constrói uma vida nova, uma vida em Deus, uma vida totalmente alicerçada, tendo valores, princípios corretos em Deus. Sempre tendo a noção do o que Deus quer de mim. O que eu estou entregando? Qual é a minha jornada? Quem eu era 5 anos atrás? Quem eu era 10 anos atrás? O que eu mudei? Eu estou influenciando pessoas? Eu estou influenciando a minha família? Eu sou um cristão exemplar? Eu sou um cristão? Realmente eu acredito em Deus? Porque às vezes você fala que acredita, que você crê, mas simplesmente você somente virou um papagaio, somente repete o que você ouve, mas você não sabe os significados, você não sabe os valores,
Você não sabe o que eu devo fazer, como eu devo agir? As circunstâncias externas estão modificando os seus princípios, os seus valores, as suas decisões. O que hoje? Qual é a circunstância que está te exigindo uma decisão pelo sentimento, pela emoção? Analisa bem. O que vai acontecer se eu tomar decisão pelo sentimento, pela circunstância? Agora pensa, o que eu serei se eu tomar decisão pelo que eu sei, pelo que o Deus falou comigo? Qual a história que eu vou deixar para minha família? Quem eu quero ser? Eu quero ser um Saul ou quero ser um Davi? Eu quero viver percorrendo o trono ou quero viver percorrendo a Deus? Fala com Deus. Se for necessário, peça perdão, alinha o que precisa ser alinhado. Oportunidades vêm e vão. Mas toda vez que Deus abre uma oportunidade nova, essa oportunidade se torna a oportunidade mais importante da minha vida. E a oportunidade mais importante da sua vida é agora. Fala com Deus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Fala com Deus. Eu quero conhecer Jesus, o Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh, Pai amado, meu Deus, nós entramos, meu Pai, na Sua presença e sabemos, meu Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz,
Que cada oração, que cada mensagem, meu Pai, que cada palavra falada, verbalizada, textualizada, colocada, apresentada no Teu altar, meu Deus, nos nossos corações, o Senhor venha fazer, meu Pai, algo grande, algo poderoso, algo eficaz, meu Deus. Quantos, meu Pai, estão, meu Pai, sendo pressionados? Quantos estão, meu Pai, sendo direcionados pela circunstância do medo, pela circunstância, meu Pai, da dívida, da apavoro, da destruição familiar, meu Pai, da destruição do casamento, meu Deus. E nós sabemos que a Tua palavra não muda, a Tua palavra é viva, meu Deus. Nós determinamos, meu Pai, definições, determinamos restaurações, determinamos portas abertas, renovos, revigoramentos, curas emocionais, curas conjugais, meu Deus. Determina nesse momento, você que está com algum documento em mãos, você que precisa de uma saída, de uma resposta ainda no dia de hoje, fala com Deus, fala com Deus. Deus, o dia não acabou ainda, eu preciso dessa definição para hoje, eu preciso que essa pessoa venha me favorecer, eu preciso que eu quero receber essa ligação, esse e-mail, esse contato, essa pessoa, meu Pai, eu preciso dessa porta aberta, em nome do Senhor Jesus. Eu determino destravamento, eu determino desbloqueio, eu determino desamarrações, eu determino aceleramentos, eu determino portas abertas, eu determino um renovo, um vigor, uma restauração por completo. Determina que o seu familiar vai estar sentado ao seu lado, nesse início desse propósito. Coloca a mão nessa cadeira do lado e fala o nome dele, o nome dela. Essa pessoa vai estar aqui orando com o teu propósito preenchido, com os teus documentos em mãos. Nós vamos estar assim unidos nessa mesma causa, com a família por completo nessa fileira, todos sentados adorando, buscando a face de Cristo. Fala com Deus, fala, meu Deus, eu já visualizo as pessoas sentadas, a minha família toda, a minha mãe, meu pai, meus filhos. Eu já visualizo meu casamento por completo restaurado. A partir de hoje eu não serei mais escravo do medo, eu não serei mais escravo da circunstância. Nada vai me alterar, nada vai me direcionar, nada vai me brecar, nada será uma pedra no meu caminho, porque o Senhor trará sim esse renovo, esse alívio. A partir de hoje, determina na tua vida todos esses documentos que está apresentando, essas fotos, esses alimentos, você que está pela transmissão, você que está apresentando nesse momento, já determina a partir de hoje, tudo que eu estou pedindo, exigindo a Deus, Deus vai me entregar antes de iniciar esse propósito, porque eu tenho certeza que esse propósito vai ser a chave para a minha vida. Iniciar um novo tempo, eu vou projetar todas as bênçãos que eu vou buscar durante o ano, e eu tenho certeza que Deus trará minha família toda salva, restaurada, dentro do templo do Senhor. Eu terei sim um ano extraordinário em Deus. Agradeça a Deus nesse momento. Fala, meu Deus, obrigado, meu Pai, por cada declaração, por cada palavra, por cada mensagem. Obrigado, meu Deus, pela direção, pela resposta que o Senhor acaba de colocar dentro do meu coração, meu Deus, porque eu sei que a Tua palavra está se cumprindo. Enquanto eu estou aqui orando, o ímpio está me favorecendo. E quando aqui estou orando, aquela mágoa está sendo perdoada, aquela situação está sendo resolvida, aquele sentimento daquela pessoa que não se resolvia, era uma trava, era um problema na minha vida. A partir de hoje, essa pessoa, fulano de tal, fala o nome dela, a partir de hoje ela será uma bênção na minha vida, ela será um alívio, ela será assim um instrumento de cura, de milagre, juntamente com toda a minha família. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus. Eu peço que o Senhor venha me direcionar, me dirigir, me conduzir, meu Pai, e que
cada vez mais eu possa ser, meu Pai, lapidado, ajustado e alinhado no Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu agradeço, eu abençoo a vida de cada um, eu determino, meu Pai, concretização e a materialização, meu Pai, de cada palavra, de cada mensagem, de cada oração, de todo documento que foi apresentado, alianças, meu Deus, fotos, meu Deus, que foram colocadas. Eu determino, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, meu Pai, restaurar, e que o Senhor venha, meu Pai, trazer de volta. Traga teu povo de volta, meu Pai, porque tenho certeza que esse ano, meu Pai, as bênçãos, meu Pai, as bênçãos já estão repousando nas nossas cabeças, já estão descansando sobre a cabeça da minha descendência, meu Deus. Eu acredito, eu creio no Senhor, meu Pai, e tomo posse em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.